Meus queridos, vamos abrir as nossas Bíblias lá no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo de número 6, versículos de 9 a 13. Mateus 6, de 9 a 13. Nosso estudo hoje está concentrado no versículo 10, na parte A desse versículo. Mas nós vamos ler toda essa parte que é a chamada oração dominical ou a oração do Pai Nosso. Vamos fazer essa leitura responsiva. Eu vou ler os números ímpares, a igreja responde com a leitura dos números pares. Mateus 6, de 9 até o versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Meus queridos, nosso Senhor Jesus, nesse seu sermão inicial, no início do seu ministério, ele está aqui ensinando os seus discípulos a orar, né? Consequentemente, esse ensino também serve para toda a igreja em todos os tempos, serve para nós. E nós temos aprendido algumas coisas muito boas, muito interessantes sobre a oração. O motivo pelo qual o nosso mestre ensina esta oração é porque ele quer que nós tenhamos uma íntima relação com o Pai. Na verdade, é uma necessidade nossa ter essa íntima relação com Deus. Então, cada passo desta oração, ou cada petição, cada momento dessa oração, é um modelo a ser seguido e desenvolvido nessa nossa busca pela comunhão e pela intimidade com o Deus e Pai nosso. Tá certo? Então, a intenção de Jesus é que a gente use isso como modelo, né? Que ele seja ali a partida, para que a gente, entendendo o que ele fale, nós possamos modelar a nossa oração dentro desta realidade, buscando viver em comunhão e intimidade com o Senhor. O que nós aprendemos até aqui sobre a oração do Pai Nosso? Nós tivemos uma visão geral, uma introdução a respeito desta oração. Nós aprendemos que a oração do Pai Nosso, ela é, primeiro, exclusivista. A oração do Pai Nosso é exclusivista. O que isso quer dizer? Quer dizer que não é para qualquer um, nem todo mundo pode fazer essa oração. Essa oração... Essa oração é para aqueles que foram adotados como filhos de Deus. Para aqueles que agora se rendem ao Senhor, reconhecendo Cristo como seu único e suficiente Senhor e Salvador, o seu Redentor. Não é para qualquer um. Então ela é exclusivista, ela exclui todas as pessoas que não são filhos de Deus. Tá certo? Aprendemos que essa oração, ela é íntima. Uma vez que nós estamos falando não apenas do Senhor Criador, do Deus soberano, do Todo-Poderoso, mas daquele que nos adota como seus filhos. Nós podemos chamá-lo de Pai. Jesus diz que nós podemos falar Pai Nosso. Então é uma oração que ela busca essa intimidade, é uma oração íntima, é uma conversa familiar. Ainda que nós estejamos falando com o Senhor, pertencemos por adoção à família do Senhor e podemos chamá-lo então de Pai, num relacionamento íntimo e verdadeiro, onde a mentira, a hipocrisia, a vaidade, o orgulho, a soberba não tem lugar. É um local de sinceridade, é um local de falar a verdade, é um local de se abrir, de se direcionar sobre esse contexto. Por isso que Jesus, inicialmente, antes de falar da oração, ensinar a oração, ele vai dizer: quando você for orar ao Senhor, entra em teu quarto e em secreto fale com o Senhor. Ou seja, tenha o seu momento de intimidade com o Senhor. Claro que
Como nós estudamos, esse entrar em secreto não significa que só a oração que é feita lá no meu quarto, escondidinho, que é a oração que vale. Ele está dizendo, tenha intimidade com o Senhor, tem esse momento de intimidade. Nós falamos isso quando nós falamos, por exemplo, sobre a oração pública, né? A pessoa vem aqui e ainda que ela leve a oração de todos, né? Eu chego aqui e falo assim, presbítero Casa Médicos, faça uma oração de confissão pela igreja. E aí ele vai dizer, Pai, nós aqui estamos para expressar ao Senhor a nossa vida, reconhecer a nossa culpa, pedir ao Senhor perdão pelas nossas vidas. É oração pública. Contudo, ele é o porta-voz. Se ele for hipócrita, adiantou nada. É ele com o Senhor, ele é o porta-voz, é ele que está falando. E Deus conhece o coração e a intimidade dele, ele precisa de ser sincero com o próprio Senhor, tá certo? Depois nós também aprendemos que a oração do Pai Nosso ela é direcional. Observe que Deus dá a direção. O Senhor ensina a oração porque Ele quer que nós tratemos de coisas e Ele formula essa ordem da qual nós devemos de seguir. Jesus divide a sua oração em duas partes. A primeira é adoração e petição para que a glória de Deus se manifeste. A segunda é adoração e petição para as nossas necessidades serem supridas. São 6 petições. As 3 primeiras têm a ver com a manifestação da glória de Deus. As três últimas têm a ver com as nossas necessidades. Mas sempre para a glória de Deus, sempre em momento de adoração. Isso é o que nós vimos, então, nesse contexto geral da oração modelo que o Senhor nos dá, tá certo? Mas nós também começamos a perceber essa oração agora de forma mais detalhada. Nós vimos algumas coisas importantes. Nós vimos, por exemplo, que nessa oração tem como princípio, como alvo maior, a adoração. O alvo maior é a adoração, a exaltação, a glória do Senhor. E não as nossas necessidades. Jesus inicia essa oração adorando o Senhor, declarando, Pai nosso que estás no céu. Pai nosso que estás no céu. Este início, então, determina e dá a sequência de todo o restante da oração. Né? É uma oração em que eu posso falar com meu Pai, não está longe, está próximo, não está ausente, se faz presente. É um Deus que cuida, que zela, que guarda, mas é o Deus dos céus. É o Senhor absoluto. Eu devo, então, de reconhecer esta realidade da qual Ele é, entendendo que o fato de eu estar na sua presença não é porque eu mereço. Nunca foi pelo meu mérito, nunca foi pela minha beleza, né? Não é pelo que eu sou, mas é pela sua graça. É justamente o contrário. Apesar do que eu sou, apesar do meu demérito, o Senhor me faz seu filho. Então é a sua graça. E eu preciso de ter isso em mente. Depois nós vimos que a expressão santificado seja o teu nome é aquilo que vai agora dar corpo a essa oração. E essa é a primeira petição que o Senhor faz, que nos ensina a fazer. E essa oração é para que o nome de Deus seja reconhecido como único, como separado, como diferenciado de todo o restante. Né? A intenção é que os homens conheçam o caráter santo do Senhor. É que todos possam ver o quão santo Ele é, o quão majestoso Ele é, o quão grandioso Ele é. Então que o mundo possa conhecer, para que o mundo então possa adorá-lo, para saber aquilo que Ele é, para conhecer quem Ele é. Então isso nós vimos até agora sobre a oração. Agora nós vamos continuar passando para a segunda petição, que tem a ver com a manifestação de Deus, tá certo? Então Jesus vai dizer assim, quando você for orar, você deve orar assim. Todos são, Pai nosso que estás no céu. Primeira petição, santificado seja o teu nome. Segunda petição, venha o teu reino. Venha o teu reino. Querido, se você for observar, você vai perceber que a oração do Pai Nosso, ela vai seguindo uma lógica crescente. Ela vai respondendo alguns porquês,
ou vai trazendo algumas indagações e respondendo essas indagações à medida que nós oramos. Tá certo? Então ela segue uma lógica. Ela está disponibilizada ou está disposta de forma bem ordenada. Não são palavras soltas, não são palavras feitas que falam assim, eu posso colocar isso aqui, posso... Não. Existe um motivo para que essas palavras estejam sendo colocadas assim, ou para que essas frases, que são modelos da nossa oração, possam ser colocadas assim. Então, assim como a liturgia da igreja, do culto público, ela segue uma lógica, a oração segue também uma lógica, né? Então, a liturgia do culto público, ela começa com a evocação da presença de Deus. Chamar a atenção do povo de que Deus está presente. Por isso nós adoramos o Senhor. Sempre contamos algum cântico de adoração, lemos um texto que fala da presença de Deus, da exaltação de Deus, porque aqueles que aqui chegaram, nem todos podem ter essa percepção que eles estão diante de Deus vivo, em audiência com o Senhor. Então, evoca, né? Chama a atenção para a presença do Senhor. Uma vez que Deus está presente, eu tenho que reconhecer quem eu sou. A beleza, a majestade e a santidade de Deus revela o meu caráter pecador. Não posso continuar diante desse Deus sem que haja confissão de pecado. Uma vez que eu sou perdoado, a gratidão entra em meu coração, então eu devo de ser intercessor, de ser adorador, de continuar nessa presença do Senhor e levo a Ele a minha vida e as minhas ofertas. Só depois disso é que eu ouço a voz de Deus. Então todo esse primeiro passo é um momento em que eu falo com Deus, através da oração, através dos cânticos, através da minha oferta, em que eu demonstro a gratidão ao Senhor para depois Ele responder se aceitou ou não. Isso é o culto, essa é a liturgia do culto. Essa é a liturgia reformada. Ela segue esse parâmetro, ela segue essa direção, tá certo? Ela deve seguir essa direção. A oração do Pai Nosso também segue uma direção. Perceba, a primeira questão é chamar a atenção para quem eu estou falando. Pai Nosso, não qualquer Pai, o Deus soberano que estás no céu. Jesus faz questão, e eu falei sobre isso, quando eu falei sobre o Pai Nosso, de que a gente entenda com quem a gente está falando. Ora, se estamos falando com Deus Todo-Poderoso, se estamos agora nos direcionando e temos acesso ao Criador do Universo. Nós temos acesso agora ao hiato do mundo. Nada se compara, se iguala, se aproxima dele. E nós conseguimos aproximar a intimidade. Se nós estamos chegando diante deste Deus maravilhoso, nós também reconhecemos que Ele é único, então Ele é santo, Ele é santíssimo. Ele é glorioso, Ele é majestoso, Ele é misericordioso. Ele é único. Eu me achego à presença desse Deus. Qual é a minha vontade agora? Que esse Deus seja conhecido por todos os mundos. Que todas as pessoas possam conhecer essa majestade, essa maravilha, a sua santidade. Por isso que uma vez que eu me aproximo e tenho consciência de quem eu estou, diante de quem eu estou, eu devo de dizer, Pai, que as pessoas possam conhecê-lo como eu o conheço. Possam perceber a tua santidade. Possam perceber a tua benevolência. Possam perceber a tua misericórdia única. Possam perceber a graça que o Senhor tem, que é exclusiva. Nada se compara. Tu és santíssimo, que todos possam conhecer essa santidade. Percebe? Então eu reconheço que Deus está ali. Quem é o Deus que eu sirvo? Esse Deus então me leva a fazer isso. Bom, eu quero exaltar esse Deus. E eu quero que as pessoas exaltem esse Deus exatamente por aquilo que Ele é. Porém, agora vem uma segunda indagação. Certo, eu sei quem é Deus, o mundo não sabe. Eu quero que o mundo conheça Deus. Como? Como que o mundo poderá reconhecer a santidade do Senhor? Então vem a segunda petição. Venha o teu reino. Ora, se eu conheço esse Deus e sei da sua benevolência, da sua grandeza, da sua majestade, e o mundo o despreza, o desconhece, eu quero que o mundo conheça.
E só tem uma forma de Deus ser conhecido no mundo, na manifestação do seu reino. Não tem outra forma do mundo conhecer a Deus a não ser pela manifestação do reino do Senhor. Entenderam? Percebem a lógica? Pergunta ou comentário? Tranquilo até aqui? Podemos continuar então? Então, joia. Bom, por que o mundo não conhece a Deus? Por que o mundo não conhece a Deus? Se Ele é o Criador, se Ele é o soberano, se Ele é o absoluto, né? Por que o mundo não conhece a Deus? Você poderia dizer, porque o mundo não quer, porque o mundo não se interessa, porque o mundo não se preocupa. Ok, mas há sinais da presença de Deus no mundo. É impossível você olhar para o mundo e não perceber que exista um Criador acima de tudo. Ainda que você não conheça como soberano, é impossível você ver. E o que isso acontece quando o mundo olha para o mundo aí fora e percebe que existe algo maior? Ele cria deuses. Ele não reconhece o Deus soberano. Ele cria Deus. Por que isso acontece? Por conta da queda. Porque Adão pecou. E agora o homem está ausente e ele então não pode mais conhecer a Deus. O coração natural do homem não está aberto para o Senhor. Porque agora ele está morto em seus delitos e pecados. Não é isso que diz lá em Efésios? Abre aí a sua Bíblia, Efésios capítulo 2, versículos de 1 a 3. Eu vou pedir para a nossa irmã Sandra fazer a leitura. Efésios 2, de 1 a 3. Efésios 2, 1 a 3, né, pastor? Isso. Do pecado para a salvação pela graça. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Ora, perceba que Paulo está dizendo que quem está lá fora tem um espírito que atua nele, que é o espírito da desobediência, que eles têm um príncipe, né? Existe um reinado, alguém que governa eles, e que eles estão mortos em seus delitos e pecados. Um morto não pode tomar posição, o morto não pode tomar atitude. Essa é a ideia de que Paulo está dizendo. Nós antes estávamos mortos, mas ele agora nos deu vida. Porém, o mundo lá está morto. Quando Adão pecou, a morte adentrou sobre este mundo. A morte espiritual. A falta de percepção da existência de Deus. Eles não conseguem perceber Deus mais. Não conseguem olhar. Por isso que surgem os falsos deuses. Porque ainda que eles consigam perceber que há alguma coisa maior lá fora, eles não conseguem discernir quem é este. E aí entra o príncipe das trevas, assumindo o lugar de Deus e fazendo com que todos caminhem nessa direção. Então, para a gente poder entender, só existe duas religiões no mundo: a verdadeira e a falsa. Ou você segue o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador, ou você segue qualquer outra coisa e é falso. Só tem um caminho para a vida e outro para a morte. Não tem mais do que opções no mundo inteiro. Todas as outras religiões estão presas debaixo desse arcabouço, dessa realidade que aqui está. Tá certo? Abre lá em Colossenses 1:13. Todo mundo está está escravizado, está preso no império terrível, no domínio terrível. Eu vou pedir para Elieide fazer essa leitura. Colossenses 1:13. Colossenses 1:13. Isso.
Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Olha só, nós somos libertos de onde? De um império. O império das trevas, tá certo? Gente, há um reino paralelo, né? Que está ativo neste mundo. Há um príncipe das trevas que está aprisionando, escravizando, cegando, obscurecendo o entendimento dos homens. A morte veio sobre eles, eles perderam o discernimento de Deus. O diabo se apossa disso e começa a lançar as suas garras, criando as ilusões da religião e da falsidade. O reino de Deus não é manifesto porque ele está encoberto por trevas, porque o coração do homem está longe desta realidade. Então, quando eu olho para isso, a quem eu estou me dirigindo? Ao Pai Nosso que estás nos céus. Qual é o meu desejo? Que todos conheçam o seu caráter santo. Como isso será feito? Que ele seja feito única e exclusivamente por um único local, que é na manifestação do seu reino. Não significa que Deus não está reinando. Deus é quem reina absolutamente. Ele é o único que reina. O restante de tudo é uma ilusão, é uma mentira criada. O restante de tudo é exatamente porque não podem perceber a Deus, então eles estão sendo enganados. O reino de Deus, então, precisa de ser manifesto. Esse deve ser o meu desejo, deve ser o seu desejo, uma vez que o reino se manifestou sobre a sua vida. Uma vez que você conheceu a salvação, o seu desejo é que as pessoas conheçam esse Deus e vejam também a sua grandiosidade, a sua beleza, tá certo? Porque o mundo está sendo enganado por Satanás. O mundo precisa de ter a visão correta, e a única forma é revelando o reino. Esse reino um dia irá se revelar, sim. A palavra nos diz que haverá um momento em que todos irão se curvar diante deste Deus. A Bíblia nos diz que Deus quer se revelar a este mundo e vem se revelando ao longo da história. Ele começa chamando aquele que caiu. A primeira fala desse Deus é quando ele conversa com Caim. Depois ele chama a Abraão. Nós temos Noé, depois ele chama Abraão. Depois ele separa deste povo algumas pessoas, algumas figuras com quem ele tem um relacionamento e ele se revela. Ele se revela a um povo inteiro no Antigo Testamento, que são os judeus. A revelação máxima acontece com a vinda do seu Filho, Cristo Jesus. Mas o mundo ainda está cego diante disso. Porém, o texto nos diz, à medida que nós caminhamos nessa revelação do Senhor, nós vamos perceber que haverá um momento em que todo joelho irá se dobrar diante deste Senhor. Não é isso que Apocalipse diz? Haverá um momento em que isso acontecerá. Haverá um momento em que todos verão que Ele é o único Rei. Ainda que Ele reine soberanamente, a ilusão que é criada pelo mundo cairá por terra. E todos irão conhecer. É isso que as petições lá em Apocalipse quer dizer. Quer ver? Abre lá, Apocalipse 22, versículo 17 e versículo 20. Apocalipse 22, versículo 17 e o versículo 20. Tem duas petições aqui no livro. A oração feita que pede duas coisas. Versículo 17. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, venha. Versículo 22. Aquele que dá testemunho destas coisas diz, certamente venho sem demora, amém. Aí vem a petição, vem, Senhor Jesus. A intenção aqui é que a igreja clame por esse retorno, para que o reino de Deus se manifeste. É o que Jesus está nos ensinando nessa petição inicial, que a gente chame, ou que peça que Deus manifeste o seu reino. Então isso é parte dessa petição. É uma das partes dessa petição. Que Deus conclua a manifestação do seu reino sobre a terra. Por que é uma das partes? Porque quando Jesus voltar, não haverá mais salvação. Quando Jesus retornar, não haverá mais maneira de encontrar salvação.
o mundo estará completamente condenado. Jesus não vem mais como Salvador, mas vem como juiz. Ele vem julgar a terra. Então, é parte dessa petição que a gente queira que Jesus condene aqueles que são obstinados e aqueles que nunca chegaram a Ele. É parte dessa petição que a gente veja a santidade de Deus ser manifesta. Porque quando Ele vier como juiz, sim, Ele irá manifestar a sua santidade única. Mas a nossa oração também é regada com graça. E nós queremos que o reino da graça, que a salvação, alcance os perdidos. Então, a primeira parte desta petição é que Deus alcance os corações enquanto Ele não volta. É só a segunda parte dessa petição que é para que Ele traga o seu juízo. A primeira parte é para que Ele traga a salvação, para que Ele revele a graça. Afinal, Ele é o Pai nosso. Ele é aquele que nos adotou sem nós termos mérito algum. Poxa, como seria bom ter outros irmãos juntos de nós, alcançados por essa graça. Essa é a ideia. Entenderam? Pergunta, comentário, crítica, reclamação, Presidente Luiz? Pastor, mas não disse que na morte de Jesus o véu se rasgou de alto a baixo? Não era para clarear? Sim, o véu rasgou, sinal de que nós temos agora acesso a Deus. Mas a mente obscura só é liberta pelo poder do Espírito Santo. Ainda que o véu tenha rasgado, o mundo não consegue perceber isso, né? Aliás, alguém disse assim certa vez: o véu rasgou e Deus abriu o caminho a ele. Mas foi um judeu lá e costurou de novo e falou: não, eu não posso entrar. Ainda estou aguardando Jesus voltar para que eu tenha esse acesso. Então, infelizmente, esta é a realidade. Querido, perceba então que aquilo que está sendo dito agora é algo urgente. É uma petição que deve estar, por isso que ela é a segunda petição após a necessidade da santidade. Né? Eu quero que o mundo conheça Deus como santo, quero. Como? Então venha o teu reino. É algo urgente. É o que eu quero que aconteça agora. Que as pessoas possam encontrar essa realidade. É de extrema necessidade que o mundo saiba quem é o Senhor. Porque se eles não souberem agora, através da graça, saberão através do juízo. Saberão através do juízo. Então a igreja não pode se acomodar. Eu, como cristão, não posso me acomodar na oração e dizer: está tudo bem. Porque não está. Porque Deus precisa se manifestar. Percebe? Dr. Martin Lloyd Jones, comentando essa petição, ele fala assim: deveríamos ser impulsionados por um profundo anelo e desejo de que o reino de Deus e de que seu Cristo chegasse até os corações dos homens. Nosso desejo deveria ser que esse reino viesse a tornar-se realidade viva em nossos próprios corações, porquanto é na medida que o adoramos, que rendemos a Ele as nossas vidas, que somos conduzidos por Ele, que este reino vem aos nossos corações. Também deveríamos ansiar, por meio deste reino, chegar às vidas e aos corações de outros homens e mulheres. Por consequente, quando oramos, venha o teu reino, estamos orando pelo sucesso do Evangelho em sua amplitude e poder. Em outras palavras, é nessa segunda petição que cabe toda a intercessão por missões, por evangelismo e por conversões. É aqui, nessa segunda petição, que eu devo de perceber o perdido e orar por ele. Que eu devo de interceder pelos missionários que estão nos campos, pelos evangelistas, pelos trabalhos que estão iniciando, pelas pessoas com quem eu quero ver que conheçam a Cristo como seu Salvador. É aqui que cabe todo esse momento. É aqui que cabe toda essa intenção, tá certo? É aqui que cabe, nessa segunda petição.
Só quem conheceu a Cristo é que pode fazer isso. Como é que alguém que não conheceu a Cristo vai querer que os outros conheçam a Cristo? Só quem conheceu a Cristo pode fazer essa oração. Voltamos de novo à ideia da exclusividade dessa oração. É interessante, queridos, que quando Jesus ensina, então, esse modelo de oração, ela vem confrontar a nós, no nosso egoísmo. O que nos mais motiva a orar? O que mais faz com que nós curvemos os nossos joelhos e levantemos as mãos a Deus? O que nós mais pedimos ao Senhor? E aí? Não é por nós? Quando nós dobramos os nossos joelhos e vamos falar com o Senhor, a gente já tem uma lista pronta daquilo que a gente quer que Ele resolva sobre as nossas vidas. Você pode começar a oração do jeito que for, mas eu tenho certeza que você já tem na sua mente: eu vou pedir a Deus isso. Eu estou precisando disso. Isso quando você já não começa a sua oração assim: Senhor, Deus amado, poderoso, eterno, grandioso, louvado seja o teu nome. Senhor, eu quero aqui chegar ao Senhor, porque eu estou precisando disso, e isso, e isso, e isso. E aí você precisa de cura, e você está com raiva, e você está não sei o quê, e você coloca tudo. Depois que você descarrega os seus pedidos, aí você fala: Senhor, abençoa os missionários lá na África, abençoa os missionários lá no meio dos índios, abençoa essa multidão de gente que está aí. Pai, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor abençoe aí, e que o Senhor esteja salvando aí os meus parentes, né? A gente só vai colocar a intercessão lá no final. Faz um teste. Com raras exceções, se você gastar meia hora de oração, você vai gastar 25 minutos com você e 5 minutos intercedendo. Com raras exceções, você tem muito mais tempo e muito mais necessidade de falar de você e das suas necessidades do que falar dos outros. Mas Jesus diz que a segunda petição tem a ver com aquilo que eu quero de Deus, que Ele seja conhecido. Então, antes de falar de mim, antes de pedir para mim, eu devo de colocar o reino de Deus. É isso que significa colocar o reino em primeiro lugar. Jesus vai falar sobre isso mais à frente, ainda no capítulo 6 de Mateus, lá no versículo de número 39. Ele vai dizer: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Jesus está nos ensinando a buscar o reino de Deus em primeiro lugar, através da oração. Qual é a lógica? Eu estou falando com quem? Com meu Pai, que é o Deus soberano. O Deus soberano, que é o meu Pai. Esse Deus soberano me adota pela sua graça e misericórdia. Esse Deus soberano enviou o seu Filho para me salvar. Eu não tenho mérito, não tenho valor algum, não há nada em mim que possa olhar aos olhos do Senhor e ser agradável. Pelo contrário, tudo que eu tenho é desagradável a Ele, mas Ele resolveu me amar. Que Deus grandioso! Quem no mundo é igual a Ele? Ninguém. Ele é santíssimo. Pela sua exaltação, pela sua grandeza, pelo seu poder, mas também pela sua misericórdia, mas também pela sua graça. Quem tem graça como Ele? Quem estende o seu favor como Ele? Ninguém. Ah, Senhor, que o mundo conheça o que eu conheço, que o mundo saiba o que eu descobri, que as pessoas possam perceber e possam tê-lo como eu tenho. Este deve ser o meu primeiro desejo. É para isso que eu estou aqui. É para isso que eu caminho sobre essa terra. É para isso que eu vivo. Que se não fosse para isso, que a gente convertia e morria. Tem lugar melhor que o céu? Não tem. Não tem lugar melhor que o céu. Observe que Paulo vive esse conflito. Paulo, na sua carta, vai dizer assim: eu não sei exatamente o que eu quero. Eu não sei o que é melhor. Porque se eu morro e vou para Cristo,
Isso é infinitamente melhor. Mas há quantas pessoas que precisam de ouvir desse Senhor? E se eu ficar aqui e poder compartilhar desse Deus, isso alegra o meu coração. O homem que sofreu, que a Bíblia diz, o próprio Senhor diz para Ananias, né? Vá até Paulo, porque eu vou ensiná-lo quanto importa sofrer pelo meu nome. Nessa terra, passou por muito sofrimento. Quando a gente olha lá em Coríntios lá e vê Paulo falando, quantas voragens, quantas prisões, quantos açoites ele sofreu por amor a Cristo. Paulo chega a dizer, eu trago no corpo as marcas de Cristo. Essas marcas não são rugas de velhice, não. São cicatrizes formadas pelos açoites, pelos apedrejamentos. O livro de Atos diz que Paulo está pregando, as pessoas se enraivecem com ele, levam ele para fora, atiram pedra, ele é dado como morto, ele desmaia de tanta pedrada. Né? Como é que você sabe que a pessoa, como é que você pensa quando você quer matar alguma coisa, você despreza, você não quer, e você atira a pedra para matar, o que você faz? Depois você chuta para ver se morreu mesmo, né? Você não chega lá, faz carinho não, você empurra, joga para um lado, joga para o outro. Foi isso que Paulo fez, desmaiou, foi dado como morto. Ele acorda, aí ele foge, né? Ele volta para a cidade. O que movia Paulo? Ele conheceu esse Deus santo e quer que as pessoas conheçam esse Deus. Paulo chega a dizer, gente, se tivesse como eu me tornar maldição, anátema, para que o meu povo conhecesse o Senhor, eu queria ser maldição. Só para eles conhecerem a grandeza deste Deus. É disso que Jesus está falando, percebe? O que deve mover inicialmente a nossa oração, o que deve nos mover a estar diante deste Deus, nos aproximar desse Senhor, é o desejo para que outros o conheçam como eu o conheço. Mas o que nos move a oração são os nossos desejos egoístas. São primeiro nós, segundo nós, depois nós, mais um pouquinho de nós, mais um pouquinho só de nós, e finalmente nós. Se sobrar, eles. Essa é a realidade nossa. Comentário? Pergunta? Alguém? Vocês estão calados demais? O que aconteceu com vocês? Ninguém? Meu Deus do céu. Jesus então ensina conforme a sua lógica. A lógica de Jesus na oração é o modelo que deve regar as nossas orações. O que eu preciso fazer então, a partir de agora? Avaliar a minha oração. Avaliar a minha oração. O que mais tem me motivado a falar com o Senhor e com o que eu tenho gastado mais tempo diante deste Senhor. É isso que eu devo de fazer. Meus irmãos, quando o nosso Senhor Jesus ensina isso, o contexto na qual ele está ensinando, isso é extremamente novo. Lembra que Jesus, por várias vezes, vai criticar a oração feita pelos fariseus e pelos escribas. Eles são os religiosos da época. São aqueles que deveriam de ensinar o povo a se aproximar de Deus, mas todo o ensinamento deles afastava de Deus. Todo o ensinamento deles afastava de Deus. Jesus, por exemplo, conta a parábola que diz assim, olha, vou te explicar como é que a oração é aceita. E fala, tem um homem religioso, um judeu, que agradece a Deus por tudo. Mas tem um outro que bate no peito e diz, ser propício a mim, pecador. Esse foi ouvido, o outro não. Jesus está repreendendo a hipocrisia dele, o egoísmo dele, a miopia da sua visão, que só enxerga ele e mais ninguém. Mas o outro ele não está orando pelos outros. Sim, ele está clamando pela sua misericórdia sobre a sua vida, porque ele reconhece que ele é pecador. Então nós vivemos hoje no mundo atual, em que a oração, ela passou a ser uma espécie de moeda de troca. Nós estamos tão inseridos num contexto antropológico ou antropocêntrico, em que o homem está no centro das coisas,
Estamos vendo tanto dentro da igreja, num contexto de centralidade dos homens, que a oração parou de glorificar a Deus e ela foca em nós. Ela foca em nós. Mas nós já temos tudo. Falta o que para a gente? Nós já temos tudo. Ah, mas eu queria um carro zero. Para quê? Ah, mas eu queria uma casa nova. Para quê? Ah, mas eu queria um marido bom. Para quê? Ah, mas eu queria uma mulher maravilhosa. Para quê? Tudo para este mundo. Nós já temos o que é melhor. Não é que essas coisas não sejam importantes e a gente não deva de dar atenção a isso. Mas perceba, isso não é o mais importante. Isso é o secundário. Isso deveria de ser o secundário na nossa vida. O primário deveria ser a glória do Senhor, a manifestação do seu reino. Então a gente precisa de avaliar e aprender a orar como convém, entendendo que a minha busca deve ser para a glória do Senhor. Jesus adora e pede, adora e pede. A gente só pede. A adoração ficou longe. O reconhecimento da grandeza de Deus ficou longe. E nós somos tão egoístas nas nossas petições, e nós estamos tão centrados em nós mesmos nas nossas orações, que nós passamos a duvidar da capacidade de Deus. Porque nós estamos centrados em nós e no nosso desejo, nós passamos a duvidar da capacidade de Deus. Então nós chegamos perto do Senhor e falamos assim: Senhor, que o Senhor abençoe a minha situação, que o Senhor venha comigo, cuide de mim e tal, porque eu estou precisando disso, porque eu estou dessa forma e tal, mas eu não consigo descansar nele. Eu vou correr atrás, fazer de tudo para resolver o problema. Não é assim que a gente faz? Por quê? Tiago dá a resposta. Estamos pedindo mal. Estamos pedindo fora do padrão, fora daquilo que o Senhor quer que nós tenhamos como alvo na oração. Essa é a grande realidade. Comentário, pergunta, reclamação, discordância, concordância. Alguém? Se não tiver ninguém, nós vamos parar por aqui. Semana que vem a gente dá continuidade, porque é muita coisa. Se eu entrar na segunda petição, a gente vai perder a essência do que aquilo que o Senhor está nos ensinando. Então, ninguém tem nada a dizer, todo mundo cala, quem cala consente, né? Amém, amém. Meus amados, que a gente possa aprender com o Senhor, aprender no seu modelo o que é necessário e o que é mais importante. Que a gente possa entender que o reino de Deus é tudo o que a gente precisa e nós já o temos, mas o mundo não. Que isso possa mover o nosso coração em intercessão. Que possamos fazer isso. É assim que nós vamos fazer o modelo adequado, conforme o Senhor nos ensina. Amém?